Glória a Deus, a graça e a paz, irmãos. Amém? Louvado seja o Cristo eterno, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. O Cristo, o Espírito, o Deus Todo-Poderoso. A Ele, a Cristo Jesus, o que ressuscitou da morte, a honra, a glória, o poder e o louvor. Eu sou o pastor Van e quero dar continuidade a esse estudo que tem abençoado, tem ajudado muitos irmãos e irmãs saírem da ignorância, do erro, da falsa doutrina, do ensino errôneo e até mesmo a certo ponto de heresias da religião, seja ela qual for a religião, né? Então, não vou dar nome, né, ou nomes à religião, mas a religião ou aquele homem, aquela mulher que não crer, não conhece o Cristo ressuscitado e obedece às doutrinas do Cristo nascido de mulher, do Cristo nascido sob a lei, ele sim é um religioso, ele não conhece a doutrina da graça de Cristo Jesus. E eu quero vos apresentar, já tenho apresentado, não só eu, mas dezenas e centenas de pregadores que Deus tem levantado nesses últimos dias para pregar, ensinar, viver conforme as revelações do Evangelho da graça de Cristo Jesus, pregado pelo apóstolo Paulo. Amém? Vamos lá? Então, dando continuidade aqui, eu quero dizer a você que a religião, né, e a religião que eu fiz parte, foi a religião evangélica por 28 anos. Então, a religião, ela não crê, não aceita, esta é a segunda parte, eu vou continuar, não aceita as doutrinas reveladas pelo apóstolo Paulo. As doutrinas que eu falo é as doutrinas da graça, do evangelho da graça. A religião não aceita. E também ela não crê totalmente, ela crê parcialmente, ela não crê totalmente no sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Ela crê, ela aceita e ela pratica, né, as ordenanças que Cristo ensinou quando ele estava ainda no regime da lei, quando ele ensinava aos judeus a religião, principalmente, né, a religião evangélica e a religião adventista do sétimo dia. Elas praticam as obras mortas de Moisés, né? As ordenanças da lei de Moisés. Amém? Então vamos lá. Então o tema continua sendo o mesmo do vídeo anterior. Se você assistiu o vídeo anterior, você vai ficar maravilhada, vai ficar, você vai ter bases, né, para responder a um religioso quando ele vem com as suas doutrinas de Moisés, quando ele vem com a lei. Aí você rebate tranquilamente com o estudo anterior, que é o que tem como título: a religião evangélica não aceita as cartas de Paulo. Essa é a continuação. A religião, né, evangélica não aceita e não crê no sacrifício perfeito de Cristo Jesus. Então essa será a parte 2. Vamos lá? Meus agradecimentos, quero iniciar também, né, a você do canal Iluminados pela Graça. E eu peço a você que ainda não assiste meus vídeos, tem lhe feito bem, tem lhe trazido crescimento, mas se você não se inscreveu ainda, dá uma força ao irmão Van, ao seu irmão, ao canal, se inscreva no canal, né? Dá aí uma moral, né? E me ajuda, você está me ajudando a que eu possa trazer mais estudos, preparar melhor os estudos, né, na graça em Cristo Jesus. Então dá uma força, se inscreva no canal, dá o like e compartilha, amém? Aperta lá o sininho, né, e comenta aí embaixo, né, o que você aprendeu, o que você
já estudou, ou o que você discorda, o que você concorda, amém. O que você discorda, pode escrever aí embaixo, não tem problema nenhum, eu vou lhe responder na maneira do possível e aonde até o meu conhecimento alcança. Amém? Vamos lá? Então, morremos para o pecado. Você sabia que você já morreu para a lei e para o pecado? Você está morto para o pecado, você está morto para a lei de Moisés. Vamos ler aqui alguns versículos de Romanos, capítulo de número 6, que nós paramos no vídeo passado. Romanos, capítulo de número 6, a partir do versículo 1, para a gente ter um entendimento. Vamos lá? Então, qual seria a conclusão? Paulo falando aos romanos, né, aos irmãos que estavam em Roma, aos seus contemporâneos, a igreja contemporânea de Paulo, né, os novos convertidos do primeiro século da primeira era cristã. Então, qual seria a conclusão? Devemos continuar pecando a fim de que a graça seja ainda mais ressaltada? Veja que Paulo, ele tinha esse conhecimento que nós não alcançamos ainda, mas o conhecimento, a graça que foi derramada sobre Paulo e sobre a igreja de Cristo Jesus, era tão poderosa, tão suficiente, que se você pecasse, era como se ela limpasse, ela fosse algo que a mancha, né, manchava ali, algo manchasse aquele tecido, como se nós fôssemos um tecido e o pecado fosse uma tinta. E quando aquela tinta caía no tecido, algo poderoso iria limpar, né? Um líquido poderoso iria limpar aquela tinta que manchou aquele tecido, que seja branco ou, né, qualquer outra cor, e ficava perfeito, que ninguém iria descobrir aonde caiu, aonde manchou aquele tecido. Assim é a graça de Cristo. Ela é tão poderosa, tão eficaz, que não há pecado, não existe pecado mais. Ela limpou todo o pecado. O sangue de Cristo purificou todos os nossos pecados. Então, olha o que é que Paulo diz. Então, qual seria a conclusão? Devemos continuar pecando a fim de que a graça ainda mais ressaltada, seja ainda mais ressaltada. É aquilo que ele diz, né? Onde abundou o pecado, né? Onde abundou a mancha do pecado, né? Superabundou a graça de Cristo Jesus. Veja que superabundou, é muito forte, né? É muito poderosa a graça de Cristo Jesus. Agora o 2. De forma alguma, nós que morremos para o pecado, como seria possível desejar viver sob seu jugo? Presta atenção aqui, versículo 2, nós que morremos, nós, Paulo está falando, né, já depois da cruz, Paulo está falando ali, olhando para a cruz, ele viu o sacrifício de Cristo que foi perfeito para sempre, não só para os irmãos daquela época, mas para os irmãos que iriam nascer salvos, predestinados, eleitos, escolhidos antes da fundação do mundo. Esses irmãos que iriam nascer, já iriam nascer perfeito para sempre, já iriam nascer sem pecado, sem a maldição da lei, já iriam nascer na graça de Cristo Jesus. Então perceba isso, desperte para isso. Olha o que é que Paulo está falando, olha o poder que Paulo deixou escrito para a igreja atual de Paulo, do século I, e para nós, né, a igreja, né, no mundo vindouro que somos nós, a igreja dos séculos vindouros, que Paulo apontava também para nós. De forma nenhuma, nós, Paulo fala ao tempo presente, nós que morremos para o pecado, morreram para o pecado. É por isso que eu digo a você, a religião evangélica não aceita as revelações da graça que Paulo deixou escrita. E também a religião evangélica não aceita o sacrifício perfeito de Cristo Jesus. O sacrifício de Cristo para a religião evangélica e para as demais religiões
foi parcial, certo? Por quê? Porque eles dão um jeitinho, eles completam o sacrifício com jejum, com dízimo, com apresentar criança, com batismo nas águas, com a Santa Ceia. Então isso aí é um completo, porque eles não creem que Jesus morreu e o sacrifício dele foi perfeito, ok? Se eles crescem no sacrifício perfeito de Jesus, a religião evangélica, eles tomavam posse disso aqui, ó, de forma alguma. Nós, Paulo falando para a igreja, confirmando para a igreja, nós que morremos para o pecado. Amém? Então, olha aqui, quando Paulo fala nós que morremos para o pecado, pecado aqui, pecado, Paulo usa um substantivo feminino, hamartia, que é um erro, pecado aqui é um erro, uma transgressão à lei ou uma desobediência a Deus, no sentido moral ou religioso, certo? Então, hamartia é toda desobediência à lei, né, de Deus ou ao próprio Deus, ok? Então, Paulo se refere aos judeus. Paulo está falando com um grupo, né, de judeus convertidos que estavam em Roma. Paulo está falando para os que conheciam a lei, ok? Para a gente confirmar isso aqui, versículo 7. E o capítulo 7, versículo 1, ele diz, olha que a continuação, né, 6 e 7. Caros irmãos, falo convosco como conhecedores da lei, ok? Conhecedores da lei. Então, Paulo estava falando para os que conheciam a lei. E ele diz, nós morremos para o pecado. Então, o pecado, né, que a lei condenava e as práticas do pecado, certo? Que era a condenação da lei, não temos mais esta condenação. A igreja de Cristo, o corpo de Cristo, o povo de Cristo, não é mais condenado pela lei. Por quê? Porque nós morremos para o pecado. Você, meu irmão e minha irmã, tome posse, você morreu para o pecado. Versículo 3 agora, olha a outra revelação. Olha o versículo 3. Ou ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos igualmente batizados na sua morte. Sabe por que não crê, não toma posse? Porque eles invertem. A religião evangélica inverte. Paulo diz que, olha só, por que eles não creem na revelação de Paulo, a religião? Paulo diz que eles eram ignorantes quanto morrermos em Cristo. O que é ser um ignorante, né? Então, ignorais. O velho homem morreu quando ele foi batizado com ou em Jesus. Preste atenção aqui, com ou em Jesus, na sua morte, na morte de Cristo. A religião evangélica não entende esta revelação ou não quer aceitar e forçosamente transmite esta morte aqui, né? Morremos, ignorais todos nós que fomos batizados em Jesus Cristo, e eles dizem que o batismo foi em João Batista. Isto é uma pura ignorância, falta de conhecimento. Isto é forçar o texto. Isto é dizer aquilo que o texto não está dizendo. Paulo diz, vocês são ignorantes, vocês estão ignorando uma verdade. Até hoje, a religião evangélica ignora a verdade sagrada escrita pelo apóstolo Paulo, e principalmente nos capítulos 6 e 7 de Romanos. Ou ignorais que todos nós, todos os cristãos, todos os crentes, todos os nascidos de novo, todo o povo, toda a igreja, todo o corpo de Cristo, fomos batizados em Cristo Jesus. Fomos igualmente batizados na sua morte, não em água. Presta bem atenção aqui, desperta para isso. Esqueça esse negócio de água. Você que quer se batizar ou pensa em batizar alguém, um filho, uma filha, um irmão menor, esqueça, não vai levar ele nem ela a lugar nenhum. Só vai levar, quando é batizado nas águas,
ele só vai ter intenção na placa da igreja. O tutor dele vai ser o pastor. A placa denominacional e nada mais. Ele só vai praticar aquilo que as normas daquela denominação, as ordenanças do pastor e da lei de Moisés. Ele vai ser um devedor à lei de Moisés. Ele não vai conhecer o Cristo ressuscitado. O que nós temos que ensinar, o que você tem que ensinar, é que o batismo, a validade do batismo, o poder do batismo foi na cruz, foi na morte de Cristo Jesus. É assim que o texto diz: ou ignorais até hoje a religião evangélica e as demais aliadas a ela, ignoram este batismo. O batismo é na cruz, o batismo foi na cruz. Ou ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Então, esta ignorância produziu e produz até hoje nos leitores de Moisés, que são os evangélicos e os seus aliados, Testemunhas de Jeová e o Adventismo do Sétimo Dia, produziu um erro gravíssimo, né, sobre o batismo. Quando eles batizam na água e dali para frente, meu irmão, camarada, a pessoa é simplesmente um religioso. Mas quando você crê no batismo da cruz, no batismo de morte, que foi o batismo de Jesus, você passa a ser um cristão, um cidadão do céu, com a mente de Cristo, um espírito perfeito e com o entendimento correto, segundo as Escrituras. Aí ele diz: o velho homem, vocês não ignoram isso aqui, que o velho homem morreu quando ele foi batizado com ou em Jesus na sua morte. Então, fomos batizados na morte de Cristo. Quando Cristo morreu, o corpo dele, que é a igreja, morreu com ele também. Aí ele diz, então aqui, nós, versículo 2, nós, de forma alguma, nós que morremos para o pecado. Então, o pecado, né, para o mundo, morremos para o mundo, para a lei e morremos para o pecado. Versículo de número 4. Ainda aqui, olha o versículo 4. Portanto, fomos sepultados com ele, com Cristo. Presta atenção, não na água mais de João, esqueça a água. Aqui não existe água, nem no capítulo 6, nem no capítulo 7. Não existe, aqui é morte de cruz. Isto aqui é um simbolismo que Paulo usa para dizer aos irmãos que fiquem firmes no Cristo ressuscitado. Porque se você não crê nesse batismo, você não vai crer, você não será transformado pelo Evangelho da graça de Cristo Jesus. Portanto, fomos sepultados com ele, com Cristo, na morte, por meio do batismo, por meio da descida do batismo, com o propósito de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida, ou em novidade de vida. Então, após a morte e ressurreição de Cristo na cruz do Calvário, agora temos, né, uma nova vida. A nova vida, de uma vez para sempre, a nova vida em Cristo Jesus não acontece quando você toma a Santa Ceia, nem quando você desce as águas. Não, a nova vida é quando você crê, aprenda isso, crê na morte e ressurreição com Cristo Jesus. É quando você crê que você foi batizado na cruz do Calvário. Então, aí sim, você começa a pensar como uma nova criatura. Você começa a agir, você começa a discernir, você começa a aceitar o Evangelho da graça de Cristo Jesus, revelado nas cartas de Paulo. Então, fomos sepultados, certo? Com ele. Então, após a morte e ressurreição de Cristo na cruz, andemos agora em novidade de vida. Está aqui, lá no finalzinho, em novidade de vida, ou vivamos uma nova vida. Então, fomos sepultados. Paulo usa um verbo grego, presta bem atenção aqui agora. Olha o que eu vou falar para você, preste bem atenção. Depois você pergunta ao seu pastor, à sua pastora, sua
tutora ou seu tutor, né, seu guia, né, seu mestre espiritual na escolinha dominical. Pergunta assim: pastor, meu professor de escola dominical, tem um irmãozinho aí, é o pastor Van, né, no YouTube, e ele pegou aqui o versículo de número 4 e leu assim, ó. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo. E ele diz que esses sepultados, preste atenção aqui, né? Fomos sepultados. Ele diz que Paulo usa um verbo grego, sintápito. Sintápito quer dizer todos quantos são de Cristo, com Cristo foram sepultados. E sintápitos significa enterrados, que nós fomos enterrados e não afogados. Sintáptos, fomos sepultados, não traz ideia de água, mas de terra. Entendeu aí? Fomos sepultados, lá em cima, fomos sepultados com ele na morte de Cristo, na morte de Cristo, lá na cruz, por meio do batismo. Então, sepultados, para ficar bem claro, é que nós todos quantos são de Cristo, a nova criatura em Cristo Jesus, ou com Cristo, fomos sepultados. E sintáptos, o grego para sepultados, né, vem do verbo grego sintáptos, quer dizer enterrados. Tem nada a ver com água, afogado, molhados, imergido, mergulhado, não. Enterrado, vem de terra, como se fosse um sepultamento, debaixo de 7 palmos, cava um buraco, joga aquele corpo inerte ali, e ali a terra de novo, ali chama-se sepultamento. Então é isso que o termo grego traz, esta ideia de que nós fomos sepultados com Cristo Jesus na sua morte, e não afogados. Beleza? Amém? Então vamos lá. Então foi somente após a ressurreição com Cristo o salvo teve uma nova vida. Somente quando você crê o verdadeiro sentido da nova criatura, da nova vida, ou uma vida nova, aqui embaixo, certo? É quando você crê, passa a crer de que você foi sepultado com Jesus e quando ressuscitou com ele dos mortos, aí sim você pensa como uma nova criatura. Olha o que é que o texto diz. Portanto, versículo 4, fomos sepultados com ele na morte, por meio do batismo, com o propósito de que, assim como Cristo foi ressuscitado da morte, dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida, ok? Então preste atenção aqui. A ressurreição de Cristo e nós com ele morremos no seu batismo de morte, ressuscitamos com ele na ressurreição dos mortos, para vivermos uma nova vida. Andemos em novidade de vida. Paulo diz aqui, né? Andemos também em novidade de vida. Na sua tradução está escrito assim. Então, Paulo usa um substantivo kainotes, um substantivo grego, né? Que a ressurreição de Cristo e nós com ele ressuscitamos ressuscitamos em uma nova vida, kainotes, vida nova, kainotes, uma vida nova de moral e espiritual. O estado de ser novo, kainotes, o estado de ser novo, diferente com a implicação, o estado de ser novo, o estado de ser diferente, moral e espiritual. E isto traz uma implicação de superioridade. O estado novo, a nova criatura, o novo homem, né? A nova criação que Cristo fez após a ressurreição, né? Com ele da cruz, quando Paulo diz, ressuscitamos, né? Ressuscitou a nova criatura, a nova vida, né? E isto implica dizer que isso implica dizer
que esta nova criatura, este novo homem ressuscitado lá com Cristo, é um homem, é uma criatura superior à velha. Olha só que grandeza que Cristo fez, né? Que Cristo criou em nós. Uma superioridade, um ser superior. E isso ele está falando da parte espiritual, o novo homem, a nova criatura. Kainotes, certo? Por exemplo, Romanos capítulo 7, olha só, Romanos 7, versículo de número 6, eu vou só ler aqui para a gente ter uma ideia. Ele diz, mas agora fomos libertos, você foi liberto, eu fui liberto, certo? Fomos libertos da lei, havendo morrido para aquilo que nos aprisionava, para servirmos de acordo com a nova ministração do Espírito, e não conforme a velha forma da lei escrita. A lei escrita, você não tem mais parte com a lei. Quem diz é Paulo. Quem escreveu foi Paulo. Está na sua Bíblia, leia na sua versão. Então, havendo morrido para aquilo que nos aprisionava, para servirmos de acordo com a nova ministração do Espírito, e não mais na velha forma da lei de Moisés, dos mandamentos. Faça isso, tome um pedacinho de pão, beba um suquinho que você vai estar gerado de novo. Não vai. Não, tem que se batizar nas águas, molhe o corpo só para lavar a sujeira, a poeira do mundo, da rua. Não vai produzir nada, nem para nós foi. Então, 2 Coríntios 5, olha só aqui agora, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 16 e 17. Os 16 diz, assim, de agora em diante, presta atenção aqui, né? De agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista meramente humano. Não se considera mais a nova criatura, não. Ela não é mais vista, ela não é mais considerada do ponto de vista carnal, humano. Assim que outrora tivéssemos considerado a Cristo assim, da forma humana, não é mais, Cristo não. Agora, contudo, já não o conhecemos mais deste modo, já não se conhece Cristo mais como carne, como humano, como filho de Maria. O Cristo agora, o Cristo ressuscitado, o Cristo eterno, o Cristo Deus Todo-Poderoso, o Cristo Supremo, o maioral, o fiel, o verdadeiro, o Cristo Rei dos reis e Senhor dos senhores, o Cristo eterno, ele é visto aqui agora. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17. Ora, o Senhor, Paulo, quando se refere a Cristo humano, filho de Maria, o judeu, o Senhor é o Espírito. Por quê? Porque Paulo não o conhece, né? Não o conheceu como em carne. Paulo o conheceu no caminho de Damasco, quando aquela voz se dirigiu a Paulo e disse, Paulo, Paulo, por que tu me persegues? E ele disse, quem tu és, Senhor? E ele disse, eu sou Jesus, a quem tu persegue. Paulo não viu Jesus. Jesus não se apresentou a Paulo num corpo físico, mas no espírito, certo? Aquele que habita numa luz mais forte do que o sol ao meio-dia. Então ele agora é a própria luz, ele agora é a própria vida, ele agora é o verbo antes da encarnação, ele agora é o princípio e o fim, ele é o primeiro e o último, ele agora é o eterno Deus Todo-Poderoso. O Cristo ressuscitado, que venceu a morte. Então, ele é agora o Espírito. Então, voltando lá para capítulo 5, versículo 16, você entende isso aqui, ó. Assim, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista meramente humano. Nós, a igreja de Cristo, o corpo de Cristo, os eleitos, os nascidos de novo, não nos podemos nos reconhecer mais como meramente humanos, de carne. Ainda que outrora tivéssemos considerado, né,
ainda que outrora tivéssemos considerados a Cristo assim, agora de humano, carne, né? Antes da cruz. Agora, contudo, já não o conhecemos mais deste modo, mas como o Espírito. Bendito seja Ele, para a glória dele. Então, cá em nós, certo? Sim, aí o 17, para a gente fechar aqui, diz: portanto, se alguém está em Cristo, no Cristo ressuscitado, no Espírito, é nova criação, certo? Kainotes, ou seja, ele é diferente, ele é superior, certo? Essa nova criação é diferente da velha, porque é uma criação superior. Então, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação ou nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Você também poderia ler Efésios 4, 22 a 24, Colossenses 3, 9 e 10, Efésios 2, 10 e Gálatas 2, 20. Vamos ver aqui Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gálatas 2, 20, que diz: fui crucificado juntamente com Cristo. Paulo, quando fala crucificado, que ele foi morto, lembra lá, Romanos capítulo 6, fui crucificado. Ele não diz fui afogado com Cristo, fui batizado nas águas do Jordão com Cristo, não, mas o termo que ele usa aqui é cruz, de morte, cruz é morte. Fui crucificado juntamente com Cristo, e desse modo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E essa nova vida que agora vivo no corpo, vivo-a exclusivamente pela fé no Filho de Deus, que me amou e se sacrificou por mim. Então fui crucificado com Cristo. A nova criatura que ressurgiu, né, da morte, da ressurreição com Cristo Jesus, é uma nova que vive agora para Cristo. Bendito seja Deus. Então, aí Paulo diz também, andemos, né? Voltando lá para Romanos, capítulo 6, versículo de número 4, lá no finalzinho, ele diz, versículo 4, aqui, ele diz, vivamos, né? Deixa eu colocar aqui nessa tradução para você entender melhor, aqui ó, lá no finalzinho, nós também, assim andemos nós também em novidade de vida. Andemos também nós em novidade de vida. Então, novidade de vida, andemos. Paulo usa um verbo grego, peripatel. Neste contexto de Romanos 6,4, que está aqui, Romanos 6,4, nesse contexto, viver, passar a vida, ou seja, sair da morte para a vida. Morreu com Cristo na ressurreição, sai da morte a nova criatura para a vida. Por isso que morremos para o pecado, morremos para a lei. Está entendendo aí agora o mistério? Por isso que Paulo diz, nós morremos para o pecado, nós morremos para a lei. Por quê? Porque não é a velha criatura vivia exclusivamente sobre a tutela, sobre o poder, sobre o domínio da lei. Morreu a velha criatura, você vai ver já já, ela não tem mais parte com a lei. Pegou agora? Entendeu? Glória a Deus. Então, andemos, Paulo usa do verbo grego, né? Peripatel. Neste contexto de Romanos 6,4, viver, passar a vida. Ter um novo modo de viver. Então, ter um novo modo de viver. Eu vou só pegar uma aqui. Gálatas capítulo 5. Você pode ler, ó. 2 Coríntios 4,2, a nova vida. Efésios 2,2. Colossenses 3,7. Hebreus 13,9. 2 João versículo 4, 3 João, versículos 3 e 4, Colossenses 2, 6, vamos ler aqui Colossenses 2, versículo 6, vamos ver o que é que diz ó, como pois recebeste o Senhor Jesus,
assim também andai nele, no Senhor Jesus, não mais no Cristo de Maria, mas o Cristo ressuscitado, que ele agora ele é Senhor. O Senhor é o Espírito. Como recebemos o Espírito do Senhor, andemos também em novidade de vida. E aqui também Gálatas capítulo de número 5, Gálatas 5, versículo 16, que diz: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, o desejo da carne produzido pela lei, certo? Porque nós estamos agora em espírito, a nova criatura. E Paulo diz, andai em espírito, tá certo? E o que é andar em espírito? Andar em espírito, eu já falei, tem vídeo sobre isso, é você ser uma pessoa honesta, é questão moral, estar com a moral em dia, é você comprar, vender, é você não mentir, não desejar mal ao próximo, é você querer o bem, é você ter boas amizades, fazer bons negócios, é você andar nesta vida, né, e passar por todos e todos dizer assim, bom dia, boa tarde, reconhecer você como um cidadão de bem. Isto sim é andar em espírito, não o que a religião evangélica ensina, principalmente os nossos irmãos pentecostais, né? Ande em espírito, fale em língua, tenha revelação, veja anjo, marche, pule. Isto não é andar em espírito. Andar em espírito é você ser um cidadão, um exemplo de um cidadão de bem no meio de uma sociedade corrupta. Bendito seja Deus. Então, andemos, Paulo diz. E o versículo de número 5 agora, vamos voltar lá para Romanos, capítulo 6, versículo 5, que ele diz: porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte de cruz, também o seremos da sua ressurreição. O que é que Paulo quer dizer com isto? Então, versículo 5, unidos a ele na semelhança, tá aqui ó, porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, ou seja, semelhança da sua morte. O que isto significa? O que Paulo quis dizer aqui? Semelhança, Paulo está se referindo ao corpo de Cristo. Se nós fomos unidos a ele, né? Porque se nós somos plantados juntamente com ele na semelhança, o homem do corpo, nosso corpo, né? Que foi semelhante ao corpo de Cristo, que era semelhante ao corpo do pecado de Adão, de carne. O corpo de Cristo era bem semelhante, né, ao corpo do pecado, ao corpo de Adão. Então, se fomos unidos a ele na semelhança do seu corpo, né, versículo 4, quando ele diz aqui, ó, olha o versículo 4, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na sua morte, para que Romanos 7,4, perdão. Romanos 7,4. Paulo está falando isso aqui, ó. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo. Nós que temos este corpo semelhante ao corpo de Cristo, antes da morte, ao corpo que ficou pendurado no madeiro. Paulo está se referindo a isto. Semelhantes ao corpo daqui, ó, para a lei, pelo corpo de Cristo, pelo corpo de morte, o corpo corruptível, ao corpo frágil, né? Então Paulo se refere a isso, semelhante ao seu corpo. O velho homem do pecado foi, certo? O velho homem do pecado foi crucificado com Cristo. O nosso velho homem, que era semelhante ao corpo do pecado de Adão, que gerou a Cristo, este corpo de pecado que veio de Maria, este corpo veio de Maria, certo? Então, o nosso corpo do pecado, aqui, o velho homem do pecado foi crucificado com Cristo. Romanos 6,6, está aqui, ó, Romanos 6,6,
sabendo isto que o nosso homem velho, corpo do pecado, corrupto, frágil, foi com ele crucificado. O corpo de Cristo que pegou toda a maldição do nosso corpo, certo? Porque o pecado está no corpo, então na carne, sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Então foi desfeito na cruz. Este corpo do pecado foi desfeito quando ele desceu na cruz com Cristo Jesus. Cristo representava todo o seu corpo, todo o corpo dele, da igreja, todos os seus irmãos que morreram com ele na sua morte, morte de cruz. Então Cristo tomou para si este pecado em seu corpo corruptível, seu corpo frágil, mortal, né? O corpo de Cristo morreu, certo? Morrendo Cristo, morremos com ele. Morreu Cristo, morremos com ele, morreu também o pecado e morremos também para a lei, por intermédio do corpo de Cristo. Bendito seja Cristo, bendito seja Deus, bendito seja aquele que ressuscitou da morte, ou para nunca mais morrer. Assim também nós morremos com ele em seu corpo, ressuscitamos com ele em espírito, para nunca mais morrermos, porque Cristo, o nosso Senhor, venceu a morte eterna, a morte que nos prendia lá no Hades, a nossa alma ficava preso no Hades. Agora mais não, agora vamos direto para o reino eterno de Cristo Jesus. Então vamos dar uma paradinha aqui. Você já entendeu, certo? Isso aqui, olha, muito importante, versículo 6. Sabemos isto, que o nosso homem velho, a nova velha criatura, foi com ele crucificado no corpo dele, para que o corpo do pecado, aquele corpo que pecava, que nos condenava, a lei nos condenava através do velho homem, seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Por isso que ele diz aqui, no versículo de número 1, aqui ó, olha só, aí agora você vai confirmar o versículo 2, de modo nenhum nós estamos mortos para o pecado. Como vivemos ainda nele? Estamos ou não estamos mortos para o pecado? Estamos ou não estamos mortos para a lei? Sim, capítulo de número 7, para você entender, versículo de número 3 diz, de sorte que, aqui, assim, o 4, aqui ó, assim meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo. Quando Cristo, o corpo de Cristo morre, nós também morremos com ele, porque não fomos batizados na morte dele, morremos com ele. O pecado, morremos para o pecado, morremos para a lei, e quando Cristo ressuscita dos mortos, nós também ressuscitamos com ele. Então a nova criatura não serve à lei de Moisés, não serve ao pecado, ela não pode ser atingida, ela não está sobre o domínio, sobre o poder do pecado. Por quê? Porque agora nós temos o domínio do Cristo ressuscitado, nós temos agora o poder do Cristo ressuscitado, servimos agora a lei do Cristo ressuscitado, que Tiago diz que é a lei do amor. Amém? Bendito seja Deus. Vou continuar, parte 3, para a gente fechar este assunto aqui. Dá o like aí, confirma aí, aperta aí o sininho, compartilha. Agora, se inscreva no canal, ajuda teu amigo aí. Vamos chegar aí aos 400 inscritos, ajuda a chegar nos 400 inscritos. Manda aí para teu amigo, tua amiga, amém? Dizendo que ele é um liberto, ele não mais é escravo da lei de Moisés. Ele foi liberto do batismo com água, ele foi liberto da Santa Ceia, ele foi liberto do dízimo, ele foi liberto de apresentar a criança no templo, ele foi liberto do jejum, foi liberto dos votos, foi liberto de toda a maldição da lei de Moisés, das ordenanças, né, que a lei de Moisés exigia
para o povo de Israel. Bendito seja Deus. Então, somos uma nova criatura. Nascemos, morremos com Cristo na sua cruz, ressuscitamos com Ele dos mortos para a glória de Deus Pai. Deus te abençoe grandemente.